Que assim seja. Bom dia a todos. Aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscando, a partir deste momento, sentir toda a paz, toda a harmonia, toda a energia proporcionada pelos bons amigos espirituais que nos amparam e nos acompanham. Vamos buscando sentir a presença de nosso anjo da guarda, este companheiro amigo, que nos ampara, nos fortalece, que nos guarda, nos inspira a todo instante. E a este companheiro nós agradecemos por todo o carinho. Vamos nos elevando até Maria, Mãe de Jesus, nossa mãezinha espiritual, sentindo que ela nos envolve em seus braços, e nós vamos sentindo todo o fortalecimento desta mãe, que nos ampara, vamos sentindo o seu amor, os benefícios da sua energia. E rogamos a ela que nos conduza à presença do seu Filho, o nosso mestre, o nosso irmão maior, que é Jesus. E a Jesus nós agradecemos por todo o amor, por tudo que faz por cada um de nós, por tudo que já fez. Obrigada, Mestre, pelo seu Evangelho bendito, que ilumina a nossa caminhada, que nos mostra o caminho a ser seguido. Que a tua paz, que o teu amor possa envolver os nossos corações nesta manhã, nos fortalecendo, abrindo os nossos corações para que estejamos receptivos às reflexões que nos serão propostas. Que nesta manhã possamos alcançar aquilo que aqui viemos buscar em teu nome. Que o teu fortalecimento esteja nos amparando a cada instante. E por misericórdia, nós te rogamos que eleve a nossa prece até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos por tudo que temos, tudo que somos. Obrigada, Pai, pelo dom da vida e pela oportunidade bendita desta reencarnação. Obrigada, Senhor, com o coração repleto de gratidão, nós te entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendermos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, na presença de Deus, o nosso Pai, nós damos início à nossa preleção nesta manhã. Mais uma vez, dando um bom dia a todos, sintam-se abraçados, envolvidos pelo amor de Jesus, pelo amor dos amigos espirituais que nos auxiliam neste momento. Hoje a nossa proposta é refletir um pouquinho sobre a lei de conservação. E nós iniciamos as nossas reflexões trazendo algumas reflexões íntimas. A doutrina dos Espíritos nos ensina sobre a oportunidade da reencarnação. Oportunidade bendita que temos de vir até o plano material para poder aprendermos, para poder auxiliar na nossa evolução. Qual é o valor da reencarnação para mim? Como eu tenho contribuído para preservar esta oportunidade? Durante a nossa jornada terrena, passamos por vários desafios ou provas, cada um tem os seus. Às vezes, alguns desses desafios, eles são até mais difíceis da gente superar.
Então, como tem sido a nossa visão ao longo da nossa vida, através dessas provas, desses desafios? E após passar por esses desafios, a gente tem saído com maior experiência? Temos nos observado como é, após cada desafio, como nós estamos saindo dessas situações? Para tudo isso, é importante que a gente lembre de Deus, nosso Pai. De dois pontos que fazem parte dos atributos dados a Ele, que é Deus é soberanamente justo e bom. Deus é bom. O próprio Jesus nos ensina sobre a bondade de Deus. Tem uma passagem que conta que um jovem chega até ele e lhe diz: bom mestre. E ele questiona este jovem, ele diz: por que me chama de bom? Bom, somente Deus é. Precisamos acreditar que, por maior que seja a nossa aflição, em qualquer situação, a bondade divina nunca nos desampara. Nós somos amados e cuidados por nosso Pai. Cada um de nós somos cuidados a todo instante. Pode ser que neste momento ainda não tenhamos o que queremos, mas pela bondade divina temos o melhor para cada um de nós neste momento. É importante a gente abrir o coração para essa reflexão. Deus é justo e dentro da sua justiça, Deus criou leis que pudessem nos direcionar. As leis divinas, elas nos indicam o que devemos ou não fazer. Foram leis criadas por Deus para a felicidade do homem. Entre essas leis que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, reveladas pelos espíritos superiores, é muito importante, não são reveladas por Allan Kardec, foram codificadas, trazidas por ele, mas são reveladas pelos espíritos superiores. Então, entre essas leis está a lei de conservação. Se a gente pegar no dicionário, conservação é preservação contra dano, perda ou desperdício. Conservação de quê? Da vida enquanto reencarnados. Então, se a gente pensar na lei de conservação, ela se estrutura em cima do instinto de conservação, que é dado a todos os seres. Só que essa lei, regendo a humanidade, ela vai agregar alguns elementos. Então, o instinto de conservação, ele está presente em todos os seres vivos, porque o papel deste instinto é guiar em sua plenitude os seres irracionais. Então, em relação a esses seres, o instinto é um guia seguro e que vigora em todas as suas relações. Os seres irracionais são guiados pelo instinto. Então, o instinto de conservação é um chamado à vida. Ele faz com que o ser procure instintivamente preservar a sua vida, fugir do perigo, buscar segurança e bem-estar. Isso tem a finalidade de fazer com que todo ser, independente do seu nível evolutivo, viva o máximo de tempo possível e cumpra a função que deve cumprir no contexto em que ele está inserido naquele momento. Então, por exemplo, nos vegetais, podemos considerar uma espécie de instinto mecânico. Basta a gente observar que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra, buscando o nutriente, automaticamente, mecanicamente. Nos animais, pelo instinto, sentem o que lhes convém, ou mesmo sentem os perigos. Buscam, conforme a estação, os climas propícios e, em muitas outras situações, podemos perceber eles agindo por instinto. E no homem, só em começo da vida
o instinto domina com exclusividade. É através dele que a criança faz seus primeiros movimentos. Através do instinto que ela busca se alimentar pela primeira vez, que ela chora para exprimir suas necessidades. Na fase adulta, existem resquícios de instinto, porque agora esses resquícios estão presentes, mas com a presença também da razão. E com a presença da razão, nós também gozamos do livre-arbítrio, o direito de escolha. Assim, no homem, percebemos atos instintivos, por exemplo, em movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo. E aí a gente observa que a razão, o livre-arbítrio, vai dar a cada um uma forma de agir diante do perigo. Exemplo disso é quando encostamos a mão no fogo, automaticamente puxamos a maioria. Então, o instinto de conservação faz com que todos os seres vivos, pouco importando o grau de inteligência, realizem atos espontâneos e involuntários com a finalidade de preservar a sua espécie. E, dependendo do estágio do ser, na escala evolutiva, passa-se gradativamente de uma ação mecânica para uma ação mais racional, como no nosso caso. Bom, a lei de conservação, ela também tem a relação com a reencarnação. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a reencarnação tem como objetivo o progresso individual e o progresso coletivo. Assim, um homem que se empenha em estudar, dedica seu conhecimento para ser um profissional, independente da área que ele vai atuar, mas ele é uma pessoa dedicada, ele está trabalhando em favor de ter maior conhecimento, trabalhando em favor de si mesmo, ele está trabalhando em favor de ter melhores condições de vida e também está contribuindo para que o coletivo possa também se beneficiar do seu conhecimento. Então, ele cumpre aí o papel de trabalhar em favor de si e em favor do coletivo. André Luiz, em um livro No Mundo Maior, nos explica que somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, em cada reencarnação, e que devemos aperfeiçoar-nos integralmente, reforçando o quanto é importante a reencarnação para cada um de nós e o quanto as nossas experiências nos faz crescer. Então, ao reencarnar, nós vamos desenvolver a inteligência e a moralidade. E a lei de conservação vai nos auxiliar, quando observamos, quando seguimos, a preservarmos este momento tão importante que é a reencarnação. A essência dessa lei é que ela nos indica direitos e deveres. O direito de preservar a vida, de ser feliz, de buscar conforto e bem-estar. Muitos não se acreditam no direito de buscar o conforto. Enganam-se acreditando que tem que passar pelos percalços sem buscar melhoras. Imagine se diante das dificuldades nós apenas reclamamos e não tomamos nenhuma atitude. Ou deixamos a vida acontecer como se a gente fosse mero espectador. Isso tira o sentido da vida e pode comprometer o desejo de caminhar, de viver. Então, a lei de conservação, ela nos impele a buscar por melhores condições, a desejar e buscar o melhor. Não existe nada de errado nisso. É a manutenção da vida, da reencarnação. Muito importante a gente entender, pensar que enquanto eu usufruo aquilo que eu lutei para conquistar, está tudo certo. Eu não posso me entregar a viver somente por aquilo, mas viver bem, ter uma qualidade boa de vida, ter aquilo que eu desejo, isso está dentro da lei de conservação. Esta lei também nos mostra o dever. Dever de cuidar do corpo,
evitando tudo aquilo que faz mal, como, por exemplo, o gasto desnecessário de energia. Por que, então, não refletirmos também quanto a alguns hábitos? Se a ciência nos prova que o abuso de alimentos, o uso de drogas, de álcool e outras coisas mais podem prejudicar o nosso corpo, se sabemos que fazem mal e pode trazer prejuízo à vida, será que o caminho é continuar com esses hábitos? Quando a lei nos mostra o dever de conservar este corpo. Outro ponto importante a ser observado é o campo dos sentimentos. Já observamos quanto alguns sentimentos são capazes de aniquilar a vida? Pois a gente acaba somatizando o nosso corpo e firmando condutas contrárias à lei moral. Basta percebermos uma pessoa que se deixa levar pela revolta, ou mesmo pelo ódio. Se a gente observar, ela se transforma fisicamente porque as emoções elas acabam se exteriorizando. O organismo ele reage a esse sentimento, trazendo muitas vezes angústia, mal-estar e muitas outras consequências que podem aparecer. E assim acontece com vários outros sentimentos que muitas vezes a gente cultiva. É aquela raiva que deixa o estômago doendo. É aquela atitude de querer revidar, que não me permite perdoar, que o meu coração fica apertado, dolorido, a ponto de começar a dar taquicardia. Vários sentimentos nossos que não condizem com as leis morais, que são sentimentos que nos fazem mal, prejudicam o nosso organismo e comprometem a nossa reencarnação, porque nós somos os primeiros a sofrer o efeito. Então, a busca de desenvolver sentimentos nobres, conforme nos ensinou Jesus, também é caminhar dentro da lei, pois preserva a vida. Neste contexto, as dificuldades e obstáculos da vida são desafios a serem vencidos por nós, para o nosso próprio desenvolvimento. Então, nós precisamos despertar o apetite de vida, pegar esse resquício de instinto que nos impele a alimentar a nossa vida e despertar ele agora, com a razão, utilizando em favor do nosso crescimento. Não é bom ser completamente conformado. A gente tem que lembrar que todos os excessos, eles geram desequilíbrio. Então, o excesso de conformismo não é bom, porque senão a gente perde o estímulo para agir. Então, aquele que passa por uma prova difícil, se ele se permitir acreditar que não tem jeito, que melhor é deixar o barco correr, deixar como está, o sofrimento será maior. Isso pelo simples fato de que o resquício de instinto que ainda existe em nós, ele vai pedir para que aquela criatura ande caminho. Ele vai pedir pelo bem-estar. E por isso causa tanto sofrimento quando a gente pensa em desistir de algo. Essa luta interna do resquício de instinto com a conformação é um choque. Porque algo dentro de nós está buscando estimular, buscando a solução, a melhora, o alívio. Então, podemos pensar nesse sentido e fazer a diferença, né, entre conformismo e aceitação. Podemos pensar na importância que é essa aceitação. A aceitação é algo importante. Aquilo que agora eu não consigo mudar e que não depende de mim, eu preciso ter o coração aberto para aceitar, mas jamais desistir de fazer a minha parte dentro do que me cabe. Aí sim. Então, é para a gente exemplificar. A gente é acometido de uma doença, por exemplo. Quando a gente se revolta, briga, não aceita o que esteja acontecendo conosco, ou mesmo
quando a gente se conforma ao ponto de não fazer nada para sair daquela situação, esse movimento é contrário à conservação. Mas quando diante daquele obstáculo, daquela prova, ou que seja a doença, como foi dado o exemplo, eu aceito sem revoltas e sem reclamações, mas vou lutar com todas as minhas forças para preservar a minha integridade, a minha saúde, aí sim, eu estou agindo conforme a lei de conservação. Essa é a diferença. É importante lembrarmos também que essa lei nos fala sobre o necessário e o supérfluo. Então, a natureza traçou na nossa estrutura orgânica os limites do necessário, em processo de autorregulação. Quando ultrapassamos os limites, quando nos entregamos ao excesso, o organismo nos entrega o resultado. Então, da mesma forma que o nosso organismo ele sente prazer, quando a gente pensa em um alimento que a gente gosta, em alguma coisa que a gente gosta, da mesma forma que a gente sente prazer, o nosso organismo também nos avisa quando estamos abusando, quando estamos utilizando em excesso. E o nosso corpo se ressente. Mas nada se perde no processo de evolução. Os sofrimentos decorrentes desses regramentos nos dão experiência, fortalecem a razão, auxiliando para que a gente possa distinguir o uso do abuso. Isso até mesmo obter as posses. Às vezes a pessoa tem uma vida confortável, tranquila, está tudo dentro da lei, isso, ela tem essa vida confortável, mas aí ela quer mais e mais, ultrapassando tudo aquilo que é necessário. Nós estamos falando aqui naturalmente de uma situação em que a pessoa ela se dedica integralmente à conquista desenfreada, sem olhar para si. Ela passa a não mais ter posse, a ser possuída pelos bens materiais. Ela não olha ao seu redor. Então, neste momento, ela está gastando uma energia desnecessária e logo também ela sentirá o reflexo disso, que também é o supérfluo. Outro ponto importante é que Deus não quer que façamos privações tolas em seu nome, mortificação do nosso corpo e possível tentativa de barganha com o alto. Muitos, em nome, às vezes, de um fanatismo, fazem sacrifícios que mortificam o corpo. Essa não é a proposta. Se tivermos que fazer sacrifícios, seja em favor do próximo, como nos ensinou Jesus. O instinto de conservação foi dado a todos os seres para se preservarem dos perigos e dos sofrimentos. Então, por isso as privações, elas devem estar voltadas para o espírito e não para o corpo. De que nós vamos nos privar? Nós podemos mortificar o orgulho, sufocar o egoísmo, que serão atos que muito vai nos auxiliar no nosso adiantamento. Então, para que nós possamos concluir, pensemos que Deus, através de suas leis e desta lei de conservação, nos convida a não desistir de nós mesmos, a entender que os desafios são necessários, fazem parte do nosso crescimento e aguardam uma reação nossa em nosso próprio favor. Que lembremos sempre da bondade de Deus. Todas as vezes que passamos por aflições, por sofrimentos, por angústias, Deus está ao nosso lado, nos amparando. Ele jamais nos pune, não somos punidos por Deus. Para que nos guiemos, Ele deixou as leis, que é a forma de encontrarmos a felicidade e de nos conduzirmos através da nossa caminhada. Tudo que Deus faz é perfeito e é para a nossa felicidade e para o nosso bem. Façamos sempre a nossa parte. E lembremos do apóstolo Paulo, quando nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito. O nosso corpo
serve de morada a esse espírito que está em desenvolvimento. Que Jesus nos fortaleça na condução de nossas vidas e da nossa caminhada. Que assim seja.